A paz do Senhor Jesus a todos que também estão nos assistindo, nos acompanhando pela live. Que o Senhor abençoe neste dia a vida de cada um. Vamos orar, né? Quem fique à vontade, quem quiser ficar de pé, fique de pé. Quem quiser permanecer sentados, permaneçam sentados, mas fique à vontade na casa do Senhor. Vamos orar neste momento, colocar as nossas vidas diante do Senhor para esse dia que o Senhor fez. A palavra do Senhor diz: esse é o dia que o Senhor fez, alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Então é o dia que o Senhor preparou para nós, amém? Senhor nosso Deus, bendito é o teu nome, glorioso seja hoje e eternamente. Nós te bendizemos nesta manhã, nós te agradecemos por este domingo, nós te agradecemos pelos irmãos que aqui estão, te agradecemos por aqueles que estão acompanhando pela live, que o Senhor possa abençoar a vida de cada um. Senhor, meu Deus, nós apresentamos as nossas vidas diante de Ti e te pedimos, ó Senhor, que o Teu Espírito traga cativo as nossas vidas, que o Teu Espírito possa trazer cativo a nossa alma, o nosso pensamento, o nosso entendimento, as nossas emoções, nossos sentimentos, que o Teu Espírito possa nos trazer cativos à Tua palavra, Senhor meu Deus, para que ouvindo a Tua voz, possamos praticar, possamos caminhar nos Teus caminhos, possamos caminhar nas Tuas veredas, possamos, Senhor amado, andar conforme a Tua verdade, para a glória, honra e louvor do Teu santo nome, é o que nós te pedimos e te agradecemos desde já, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Graças a Deus. Podemos assentar, meus amados. Quem estiver com a revista, abra a revista na página de número 3. Quem não estiver com a revista, é o texto áureo, né? Quem não estiver com a revista, o texto se encontra em Apocalipse, capítulo 20, versículos 4 a 6. É o tema da nossa revista, a revista do milênio, chamados para reinar. Chamados para reinar. E nós tivemos, né, na sexta-feira, dia 9, com o pastor Gedeon Júnior, fazendo uma introdução, falando em que no estudo da teologia, onde se encontra, onde se posiciona a escatologia, né? Então, a escatologia faz parte ali da teologia sistemática, né? No estudo da teologia sistemática. Então, o pastor Gedeon Júnior, no dia 9, trouxe esse estudo. No domingo seguinte, nós trouxemos, juntamente com o pastor Gedeon Júnior, nós trouxemos o estudo de número 1. Né? Nós fizemos a introdução, nós falamos o que é o milênio, nós falamos o que se segue após o arrebatamento e a tribulação, e hoje nós vamos falar, né, sobre o reino teocrático e milenar indispensável. Mas primeiro, vamos ao texto áureo, que se encontra em Apocalipse 20, capítulo 20, versículo 4 ao versículo 6, que diz assim, vamos ler todos juntos? Quem estiver com a Bíblia aberta, quem estiver com a revista, vamos ler todos juntos? Vamos lá? E vi tronos, vamos com vocês? E vi tronos, e assentaram sobre ele, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se completassem. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Glória a Jesus. Meus amados, do versículo 1 ao versículo 7 de Apocalipse 20, nós temos 6 vezes o termo 1000 anos repetido. Então, é um
tempo determinado por Deus para que haja um reinado de Jesus Cristo aqui na terra, um reinado físico de Jesus Cristo aqui na terra durante 1000 anos. Mas antes, né, eu vou pedir ao nosso irmão para colocar ali o slide. Antes disso, algumas coisas vão acontecer. Algumas já aconteceram, outras vão acontecer. Então, antes do milênio vir, vão acontecer algumas coisas, né? E nós estudamos também na sexta-feira agora, né, anteontem, nós estudamos sobre o que é a primeira ressurreição. Então, nós falamos sobre a primeira ressurreição, falamos quem é que faz parte da primeira ressurreição, trouxemos para os irmãos, né, mostrando os textos bíblicos, conforme está aqui, né, no último versículo, que bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição, sobre este não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Então, o grupo que vai reinar, as pessoas que vão reinar com Cristo durante 1000 anos, são aqueles que fazem parte da primeira ressurreição, tá certo? Então, nós trouxemos todo um estudo, depois os irmãos vão ter acesso a esse estudo também, para que possamos entender todo o grupo que faz parte da primeira ressurreição. E nós comentamos, só para nós nos situarmos, né? Nós não vamos trazer todo esse estudo novamente, porque senão vamos tomar muito tempo. Mas a primeira ressurreição, meus amados, só para vocês entenderem, primeiro da primeira ressurreição é Jesus Cristo. Jesus Cristo, como diz Paulo lá em 1 Coríntios, capítulo 15, Jesus Cristo é as primícias, ou seja, Jesus Cristo é aquele, como a oferta que era feita pelo povo de Israel, a oferta das primícias, a oferta dos primeiros frutos. E a oferta dos primeiros frutos, a oferta das primícias, era ali pela fé dos irmãos, né, do povo de Israel, eles traziam os primeiros frutos, acreditando que a colheita inteira seria abençoada, seria abundante, seria uma grande colheita. Então, a vinda de Jesus Cristo, a morte de Jesus Cristo, o sacrifício de Jesus Cristo, a entrega de Jesus Cristo, como primícias da garantia de uma grande colheita. E assim como Jesus Cristo, aí Paulo está falando da ressurreição no capítulo 15, ele fala, e assim como Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, nós também vamos ressuscitar dentre os mortos. E nós vamos receber um corpo glorificado, um corpo incorruptível, um corpo imortal, tá certo? Então, Paulo vem trazendo em 1 Coríntios, capítulo 15, a descrição dos irmãos que fazem parte da primeira ressurreição. Esses vão receber corpo glorificado, assim como Jesus, né, que ressuscitou, e ele é o primeiro da primeira ressurreição. Aí depois continua a primeira ressurreição com os irmãos do arrebatamento, todos aqueles que fazem parte do arrebatamento, que irão fazer parte, nós, né, que iremos fazer parte do arrebatamento, também fazemos parte da primeira ressurreição. Então, todo o grupo do arrebatamento, que está lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, também faz parte da primeira ressurreição. Paulo fala que primeiro vão ser os que morreram com Cristo, né, morreram servindo a Jesus Cristo, esses ressuscitarão primeiro, depois nós, os que estivermos vivos, seremos transformados, teremos nosso corpo transformado e vamos ser arrebatados para encontrar com o Senhor nas alturas. Então, essa é a segunda etapa da primeira ressurreição. E a última etapa da primeira ressurreição são os mártires da grande tribulação. Então, vai vir a grande tribulação, né? Nós estamos no período da graça, vem a grande tribulação. Quando vier a grande tribulação, a igreja já vai ter sido arrebatada. Primeiro acontece o arrebatamento, depois é que vem a grande tribulação. E no período da grande tribulação, que dura 7 anos, a igreja vai estar nos céus. Então, nós vamos estar nas bodas do Cordeiro neste período de 7 anos.
tá certo? Mas nesse período sempre me perguntam, pastor, vai ter salvação? Vai ter salvação na grande tribulação? A resposta é sim. E eu costumo dizer que sempre que houver humanidade na Terra, sempre que estiver humanidade na Terra, sempre haverá oferta de salvação. Então, também no período da grande tribulação, haverá salvação, mas só que é diferente. Já não vai haver mais graça, né? O tempo da graça é agora. Depois, na grande tribulação, não haverá mais graça. No período da grande tribulação, como é que acontece? As pessoas que confessarem a Jesus, as pessoas que não negarem a Jesus, as pessoas que falarem da palavra de Jesus, as pessoas que reconhecerem a Jesus, que receberem a Jesus, essas pessoas vão ser degoladas, vão morrer de forma sendo cortada a cabeça. É feia a coisa, né? Então, para ser salvo, vai precisar passar pela morte, a morte sendo degolada. E aí, chega no capítulo 20 de Apocalipse, no versículo 4, né, à medida que esses irmãos vão morrendo durante a grande tribulação, eles vão sendo reunidos num determinado local, que é debaixo do altar. Também no estudo nós falamos que altar é esse, né? Então, esses irmãos vão sendo reunidos, está lá em Apocalipse, os textos de Apocalipse, nós colocamos. Chega um momento que um grupo que está, as almas que estão sendo reunidas debaixo deste altar, começam a clamar, começam a orar, começam a falar, olha, quando é que nós vamos ressuscitar? Quando é que vai chegar o nosso momento? Aí a palavra do Senhor para eles é, aguardem mais um instante até que se complete o número daqueles que, dos mártires, daqueles que serão mortos por minha causa. E aí, quando é que este número se completa? No capítulo 20, versículo 4, que diz, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam sinal em suas testas nem em suas mãos. Esses viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, o último grupo da primeira ressurreição são os mártires, tá certo? Então, começou a primeira ressurreição com Jesus Cristo, e aí vem os arrebatados e depois os mártires, tá ok? Esses é que fazem parte da primeira ressurreição. E qual a promessa? Versículo 6, bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre este não tem o poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Então, todos que fazem parte da primeira ressurreição vai reinar com Cristo durante 1000 anos. Amém, igreja? Então, todos nós que fizermos parte da primeira ressurreição, para nós cabe agora o quê? O arrebatamento, né? A nossa esperança, o que nós aguardamos agora é o arrebatamento. Então, nós que seremos arrebatados, também no milênio estaremos reinando com o Senhor Jesus Cristo. Tá certo? Pastor, tem algum outro texto que fala acerca da primeira ressurreição, da segunda ressurreição? Abra sua Bíblia em João, no Evangelho de João, capítulo 5. Evangelho de João, capítulo 5. Jesus Cristo, nesse texto, ele está falando que, assim como o Pai tem poder de ressuscitar mortos, ele também tem o mesmo poder do Pai de ressuscitar mortos. E aí Jesus Cristo também tem um outro momento que ele fala, né, que ele está falando com a irmã de Lázaro, ele fala, eu sou a ressurreição e a vida.
E aqui em João capítulo 5, versículo 29, diz assim: os que fizerem bem sairão para a ressurreição da vida, e os que praticaram mal para a ressurreição da condenação. Então existem duas ressurreições. A primeira ressurreição é a ressurreição para vida. Tá certo? Então, Evangelho de João, capítulo 5, versículo 29. A primeira ressurreição é a ressurreição para vida. E a segunda ressurreição é a ressurreição para condenação, para a morte eterna, para a segunda morte. Por isso que o texto lá em Apocalipse fala que bem-aventurado e santo são aqueles que fazem parte da primeira ressurreição, que é a ressurreição para a vida. Amém, meus irmãos? Só para a gente recapitular o que falamos na sexta-feira. Brevemente, só para a gente recapitular o que nós falamos na sexta-feira. Agora, eu peço ao nosso amado para colocar o slide ali. Sim, minha irmã. Uhum. Isso. São salvos. Eles foram degolados por quê? Aqui fala, olha só. A pergunta da nossa irmã é: os degolados são salvos? Olha o que o texto fala em Apocalipse 20. Volta aqui para mim, meu amado. Desculpa, perdão. Apocalipse 20, versículo... Aqui diz, olha só. E vi... Vamos começar do versículo 4, né? E vi tronos, e assentaram sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. Aí agora o que fala? Isso é Jesus falando com... É João falando acerca das coisas que ele está vendo, porque Jesus falou para ele, olha, escreve sobre tudo que você vê, tudo que você ouvir, né? Das coisas que são e as coisas que hão de ser, ou seja, as que estão agora acontecendo e as coisas que vão acontecer no futuro. E agora João escreve: e vi as almas daqueles que foram degolados, decapitados. Por que eles foram degolados? Por que eles foram decapitados? Olha o que a palavra de Deus fala. Por causa do testemunho de Jesus. Eles estavam testemunhando acerca de Jesus. Então eles foram degolados, foram decapitados, porque eles estavam testemunhando acerca de Jesus. Pela palavra de Deus. Ou seja, eles estavam falando da palavra de Deus. Estava proibido falar sobre a palavra de Deus. No período da grande tribulação, falar de Deus é proibido. Servir a Jesus é proibido. Durante a grande tribulação vai ser proibido falar de Jesus. Vai ser proibido falar da palavra de Deus. Vai ser proibido servir a Jesus. Vai ser proibido ir na igreja. Tudo isso vai ser proibido, né? E aí, essas pessoas que estavam falando da palavra de Deus, que estavam dando testemunho de Jesus Cristo, que não, olha o texto continua, e que não adoraram a besta, porque é obrigado nesse período da grande tribulação a adorar a besta, adorar o anticristo, adorar a Satanás, tá certo? Então a adoração é para Satanás, a adoração é para o anticristo, a adoração é para a besta, a adoração não é para Deus, não pode ser adorado a Deus, não pode haver adoração a Deus, Deus não pode ser adorado durante a grande tribulação. Quem adorar a Deus vai ser o quê? Vai ser decapitado, vai ser degolado, vai perder a cabeça, né? E não receberam sinal nas testas, nem nas suas mãos. O sinal de quê? O sinal da besta. Não receberam o sinal na testa, nem nas suas mãos. E viveram e reinaram, olha só. E viveram as almas, né? Tem todos os textos, depois a gente passa, os irmãos vão ver, né, os textos bíblicos, e no final a gente tiver um tempinho, eu mostro os textos. Mas, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, essas pessoas que passaram,
que passaram pela grande tribulação, que tiveram na grande tribulação, mas que perceberam, olha, a verdade é Jesus Cristo. Porque ainda haverá ensinamento, meus irmãos, ainda haverá ensinamento da palavra de Jesus Cristo. Algumas pessoas ainda vão testificar acerca de Jesus Cristo. Haverá oportunidade de salvação, mesmo na grande tribulação. São 7 anos. E Jesus Cristo fala, olha, se esse período não fosse abreviado, não sobraria ninguém. Então a grande tribulação é o período que Jesus fala, um período que nunca houve e que jamais haverá. É o pior período que vai acontecer na terra. Vai acontecer coisas terríveis. Você imagina quem é o sal da terra e a luz do mundo? Nós, a igreja do Senhor, não é isso? A igreja do Senhor é o sal da terra e a luz do mundo. A igreja do Senhor é como um refúgio, no mesmo texto fala, como um refúgio no alto monte. A igreja do Senhor serve como refúgio. A igreja do Senhor é o sal da terra, a igreja do Senhor é a luz do mundo. Mas a igreja do Senhor, durante a grande tribulação, não vai estar aqui. A igreja do Senhor vai ter sido arrebatada. Então, durante a grande tribulação, a igreja já foi arrebatada. Para começar a grande tribulação, a igreja precisa ser retirada. Então, a igreja é retirada para depois começar a grande tribulação. Tá certo? Em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10, diz que aguardar dos céus a Jesus Cristo, Filho de Deus, aguardamos dos céus a Jesus Cristo, Filho de Deus, que nos livra da ira vindoura. Então, quando Jesus Cristo vier para arrebatar a igreja, Ele estará vai estar nos livrando da ira vindoura, o período da ira de Deus. Esse período é o período da grande tribulação. É o período que a ira de Deus e a ira do Cordeiro vai ser derramada sobre a terra. Depois, mais na frente, o pastor Gideon até falou, mais na frente a gente vai fazer um estudo ou uma revista só sobre esse período da grande tribulação. Mas é muito terrível, é um período muito terrível. Jesus fala, nunca houve e jamais haverá. Tá? É um período, vocês imaginam todas as guerras que já houve na terra. Imagine, por exemplo, a Segunda Grande Guerra, que morreu mais de 50 milhões de pessoas. E muitas mais depois ficaram passando fome, passando necessidade. Vocês lembram as imagens? Temos muitas imagens, dos judeus que sobreviveram à condição que eles estavam, a condição humana que eles foram encontrados, aquela magreza toda, passando fome, necessidade, sofrendo. Milhares de pessoas sofreram. Mais de 50 milhões de pessoas durante a Segunda Guerra morreu. Não foi um período terrível? Recentemente nós tivemos a Covid. Foi ou não foi um período terrível? Foi ou não foi um período doloroso? Quantas pessoas morreram por causa da Covid? Teve pessoas que morreram, inclusive, pelo medo. Não foi nem por causa da Covid, mas foi pelo medo, pelo trauma do isolamento. Pessoas que ficavam sozinhas em casa, que não podia ter contato com ninguém, que não podia sair na rua. Se alguém saía na rua, quem tinha condições ou precisava sair na rua, via a rua estava deserta, Foi um período ruim ou não foi? Mas a Bíblia fala que a grande tribulação vai ser pior do que todos esses momentos, do que tudo que houve de ruim na terra vai ser ainda pior. Então vocês imaginam como vai ser ter isso. É Jesus Cristo falando. Vai ser o pior período que a
terra nunca houve. Então, meus amados, nesse período da grande tribulação vai ter salvação? Vai ter salvação. Só que as pessoas, para serem salvas, elas vão confessar Jesus Cristo, elas vão testificar, vão testemunhar da palavra de Deus. E aí, quando elas fizerem isso, elas estão contra a lei que vai estar naquele momento, que é a lei do anticristo, que é o anticristo que vai estar governando durante a grande tribulação. E aí o que acontece? A pessoa vai chegar, por exemplo, sou eu falando, viu, meus amados? Só para a gente se posicionar aqui, sou eu falando. Digamos, a pessoa está lá reunida na igreja, está aquele grupo reunido na igreja escondido. Chega a polícia, para que vocês estão fazendo aí? Aí a pessoa fala, nós estamos adorando a Deus. Aí a polícia fala, olha, é o seguinte, ou vocês negam esse Jesus, ou vocês vão morrer, vocês vão ser entregues à morte. Aí alguns vão falar, olha, eu não nego o meu Jesus. E aí o que vai acontecer? Morte, com a cabeça degolada. Nós temos exemplos hoje, na época que o texto foi escrito, na época que João escreveu Apocalipse lá na ilha de Patmos, não havia isso, né? Mas hoje nós temos uma religião no mundo que, quando se depara com algum cristão, eles pegam esse cristão e degolam, corta a cabeça. Existe uma religião que faz isso, que eles vão invadindo alguns territórios, alguns terrenos, algumas áreas, algumas regiões, e à medida que eles vão invadindo, né, são terroristas, eles vão invadindo, mas eles são terroristas porque professam uma religião, e à medida que eles vão invadindo, se tem algum cristão ali, eles pegam e degolam. Já existe uma prática disso hoje, tá? Então vocês imaginam que na grande tribulação vai acontecer dessa forma. Não estou falando que vai ser essa religião não, viu, meus amados? Eu estou falando que hoje nós já temos exemplos de que isso acontece. Só que na grande tribulação vai ser pior ainda. Mas a igreja é livrada da grande tribulação. Mas durante a grande tribulação, sim, haverá salvação, porque em todo momento da história da humanidade na terra, sempre haverá a oferta de Deus de salvação. Sempre. Sempre que houver humanidade na terra, sempre haverá oferta de salvação. Agora vamos para o slide. Então, como eu falei, nós já vimos no estudo 1, nós estamos no estudo 1. Isso foi só uma introdução, viu, meus amados? Nós estamos no estudo 1. Nós já vimos o texto áureo, né? Nós já vimos a introdução que fala que Jesus está reinando, Jesus reina espiritualmente. Nós hoje estamos vivendo o reinado de Jesus Cristo. No item 2, nós falamos o que é o milênio, está lá na página 4. Na página 5, o que se segue após o arrebatamento e a tribulação, ou seja, o milênio, está lá nessa imagem que vocês estão vendo. Então, o milênio vem depois do arrebatamento e da grande tribulação. Então, todo o período ali do Antigo Testamento já foi. Nós estamos no período final da igreja, né? Jesus Cristo veio, morreu na cruz, instituiu-se a igreja, e agora nós estamos no momento final da igreja, que é o período das dores de partos, lá de Mateus, capítulo 24, né? O sermão profético das dores de parto. Findando este período das dores de parto, o que acontece? O arrebatamento. Então vai acontecer o arrebatamento da igreja. A igreja sobe para encontrar com Jesus nos ares. Jesus Cristo não é visto neste momento, tá?
Então, a igreja sobe e encontra com Jesus nos ares. Enquanto a igreja está nos céus, nas bodas do Cordeiro, o que está acontecendo na terra? A grande tribulação. Então, a igreja está nos céus, participando das bodas do Cordeiro, e na terra está acontecendo o pior período que nunca houve e jamais haverá, que é a grande tribulação. Depois da grande tribulação vem o capítulo 19, a partir do versículo 11 de Apocalipse, que é a volta de Jesus Cristo. E aí Jesus Cristo, vocês querem abrir? Pode voltar aqui para mim, meu amado. Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 19. Apocalipse, capítulo 19, a partir do versículo 11, que diz assim: E vi o céu aberto e apareceu um cavalo branco. O seu cavaleiro chama-se Fiel Verdadeiro, ele julga e peleja com justiça. No início de Apocalipse, mostra os cavalos e os cavaleiros do Apocalipse, são 4, né? Lá no início. E no início mostra um cavalo branco. E mostra um cavaleiro sobre esse cavalo branco. E esse cavaleiro sobre o cavalo branco, ele é a representação do anticristo. Ali é o anticristo, montado num cavalo branco. A gente não pode confundir aquele cavalo branco e o cavaleiro do cavalo branco. Lá, eu não lembro agora, não sei se é o capítulo 5 de Apocalipse, ou capítulo 4. Mas aquele cavaleiro está entre o capítulo 4, 5 ou 6. Eu não estou recordando bem agora, mas depois eu vejo para os irmãos. Então, há o cavaleiro no cavalo branco. Aquele lá, no início de Apocalipse, é o anticristo. Agora, aqui no capítulo 19, a partir do versículo 11, aparece um outro cavaleiro montado no cavalo branco. Qual a diferença? As características deste cavaleiro. Olha as características deste cavaleiro. Ele se chama Fiel e Verdadeiro. Quem é fiel e verdadeiro? Jesus Cristo. Ele julga e peleja com justiça. Somente Jesus Cristo é a nossa justiça. Somente Jesus Cristo é justo. Os seus olhos eram como chama de fogo. Chama de fogo porque Jesus Cristo tem condição de olhar para nós, olhar para o nosso íntimo e reconhecer e enxergar todas as coisas da nossa vida. Por isso que ele tem os olhos como chama de fogo que penetra todas as coisas. O olhar de Jesus Cristo penetra a nossa alma. O olhar de Jesus Cristo tem esse poder de penetrar em nós, penetrar nas nossas vidas. É como uma espada de 2 gumes que penetra e consegue fazer a divisão de alma e de espírito. Então, seus olhos é como chama de fogo. Sobre a sua cabeça há muitos diademas, porque Jesus Cristo tem autoridade. Essas diademas dizem respeito à autoridade que Jesus Cristo tem. Ele tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Estava vestido com manto salpicado de sangue, porque ele vem para guerrear. Aqui é a batalha do Armagedon. Aqui começa a batalha do Armagedon. Jesus Cristo vem porque o povo de Israel está cercado. O anticristo cercou o povo de Israel. As nações cercaram o povo de Israel. E o povo de Israel está desesperado e começa a clamar a Deus. E quando eles começam a clamar a Deus, Jesus Cristo vem em seu resgate. E por isso que as vestes de Jesus aparecem salpicadas de sangue. E o nome pelo qual se chama é Verbo de Deus. Quem é o Verbo de Deus? João capítulo 1, né?
No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, né? E as coisas foram feitas por intermédio dele, e nada do que se foi feito sem ele se fez. Jesus Cristo é o Verbo. Então, todas estas características são características de Jesus Cristo. Características de Jesus Cristo, para diferenciar Jesus Cristo do anticristo. 6:2, Apocalipse 6, obrigado, minha irmã, obrigado. Apocalipse 6:2 fala do cavalo branco, né? Então, esse cavaleiro no cavalo branco que aparece lá em Apocalipse capítulo 6, versículo 2, é o anticristo. Mas aqui, agora, já é Jesus Cristo. E pelas características que nós vemos, então nós podemos observar que é Jesus Cristo, por causa dessas características. Amém? Então, voltando lá para o slide. Voltamos lá para os slides. Então, Jesus Cristo volta, dando fim à grande tribulação. Ele volta para resgatar a nação de Israel. E aí Jesus Cristo resgata a nação de Israel. E aí entra o capítulo 20 de Apocalipse. Capítulo 20, a partir do versículo 1, que diz: Então vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Então, Jesus Cristo vem, resgata, batalha, né? Jesus Cristo entra na batalha do Armagedon. Por isso que as vestes de Jesus aparecem salpicadas de sangue. Jesus vem para guerrear. Agora aqui é o leão, meus amados. Aqui não é mais o cordeiro. Aqui não é mais Jesus Cristo que sofreu, que padeceu. Aqui é aquele que reina, aquele que vem com a coroa de reinar. Aqui é o leão da tribo de Judá. E agora ele vem para resgatar o povo dele, o povo de Israel. Os olhares do Senhor se voltam novamente para a nação de Israel. E aí Jesus Cristo vem, guerreia na batalha do Armagedon e vence essa batalha. E aí quando ele vence essa batalha, o que acontece? Satanás é preso por 1000 anos. E aí começa o milênio. Então Satanás é preso e aí começa o milênio. Os 1000 anos, né, do governo de Jesus Cristo. E agora, né, e depois vem, e aí a gente, mais lá na frente nós vamos falar sobre isso, né, mas por enquanto nós vamos continuar aqui sobre o milênio. Aí vamos lá para a página da sua revista, página 6. Item 4, o reino teocrático e milenar indispensável. O reino teocrático e milenar indispensável. Aí eu pergunto para você, por que o milênio precisa acontecer? A igreja já está lá no céu, né? Nós já estamos no bem bom, sim ou não? A gente já vai estar nas bodas do Cordeiro. Para que o milênio vai acontecer? Por que o milênio precisa acontecer? Por que o milênio, ou seja, os 1000 anos de reinado de Jesus Cristo precisam acontecer? Esse milênio, esse reinado de Jesus de 1000 anos na terra, é indispensável? Será que é indispensável? Agora, nessa parte 2 do estudo 1, nós vamos ver exatamente isso. Se o milênio é indispensável, e por que ele é indispensável? No item 4.1, diz que ele é indispensável para que haja um governo perfeito. Alguém conhece aqui um governo perfeito?
Alguém já ouviu falar de algum governo perfeito? De algum governo que abençoou a população? Que toda a população foi abençoada? Que todo mundo tinha saúde? Que todo mundo tinha educação de qualidade? Que todo mundo tinha segurança? Que todo mundo, hoje em dia, o bem mais que é mais procurado é esse aqui, né? Todo mundo podia andar na rua com o celular na mão, não acontecia nada. Alguém já ouviu falar de um governo assim? Não existe, né? Nunca existiu. O milênio, os 1000 anos de reinado de Jesus na terra, é necessário para mostrar, para demonstrar um governo perfeito. Um governo perfeito, que tudo vai funcionar perfeitamente. Amém? Tudo vai funcionar perfeitamente. Educação, saúde, segurança, tudo vai ser perfeito. Economia, né? Ninguém vai passar fome, ninguém vai passar necessidade. Vai ser bênção. O próprio Deus vai estar aqui conosco. Jesus Cristo vai estar na terra durante esses 1000 anos. Governo totalmente perfeito. E aqueles que vão reinar com Jesus também são perfeitos, né? Esse governo de Jesus Cristo, ele é seguro e poderosamente, ele está seguro e poderoso em uma pessoa, que é Jesus Cristo, que em si mesmo ele une o humano e o divino, e se torna, de acordo com a aliança eterna, as fiéis misericórdias prometidas a Davi, o príncipe governador dos povos. Então, este reinado milenar é para demonstrar um governo perfeito. Já tem a história de 6.000 anos na terra do governo da humanidade. E nesses 6.000 anos não teve nenhum governador, nada, nenhum imperador, nenhum rei que fosse perfeito. Mas quando Jesus vier para reinar, Jesus vai reinar num governo perfeito durante 1000 anos. Amém? Item 4.2, Jesus vem para reinar, ele é indispensável, o reino milenar de Jesus é indispensável para restaurar a harmonia. Restaurar a harmonia. E que harmonia é essa? A harmonia entre a criação de Deus, né? A harmonia da criação, do sobrenatural e o natural, para restaurar a harmonia. E eu gosto de comparar aqui com a música, com música, né? Muitos irmãos, nós temos muitos irmãos da área musical e muitos irmãos que não são da área musical, mas não tem problema, a gente tem ouvido, né? E a gente consegue ouvir, quando você escuta uma música boa, uma música bonita, você fala, nossa, essa música é linda, esse louvor me toca o coração. Ou uma voz, né, uma voz cantando, uma voz linda, você fala, meu Deus, que voz linda louvando ao Senhor. Que pessoa que está com a voz... E aí você escuta os instrumentos, né? Tudo ali, você vê, por exemplo, a banda, o irmão Ivan, você vê a equipe de louvor, né? Os irmãos dos instrumentos, e aí você está tudo harmoniosamente tocando. Isso é harmonia, as coisas funcionam numa harmonia, numa sincronia. Agora, você já ouviu quando alguém desafina? Quando a pessoa está cantando e canta desafinado? É mais ou menos isso, né? Então, quando a pessoa está cantando, de repente, tenta chegar numa nota aguda, né? Eu, se for cantar, misericórdia. Tenta cantar e chegar numa nota aguda e não...
sai aquele miado, né? E não consegue, todo mundo consegue perceber, sim ou não? Isso está fora da harmonia, está fora de sintonia, está fora do tom, né? Então, quando não está na harmonia, todo mundo percebe, não precisa ser músico não, meus amados. Quando está fora da harmonia, todo mundo percebe. Quem é músico, quem não é músico, quem canta, quem não canta, quem toca, quem não toca instrumento. Todo mundo percebe que está fora. Mas quando vier o reinado de... Então, nós estamos vivendo num momento que está tudo fora. Sim ou não? Não está harmônico, não funciona corretamente. Você vai numa instituição hoje, de governo, para você ser atendido para alguma coisa. Vai dar entrada, por exemplo, na aposentadoria. Vai dar entrada num seguro de saúde. Você vai lá, você leva uns documentos, aí chega lá, primeiro tem a relação, né? Hoje tem uma relação na internet. Você pega, olha lá a relação, você vai, leva, prepara aqueles documentos todos e leva, chega lá com os documentos. A pessoa olha assim, você trouxe isso? Você fala, eu trouxe. Você trouxe aquilo? Eu trouxe. Ela vai achar alguma coisa que você não levou. Ou ela vai inventar alguma coisa que você não levou. E vai falar, está faltando isso. Aí você vai, misericórdia, você vai lá atrás daquilo e leva dias e tal, e consegue. E aí leva tudo de novo. O que a pessoa faz? Está faltando um laudo médico. Aí lá vai você atrás do laudo médico. Está funcionando harmonicamente? Não funciona harmonicamente. Não tem harmonia. Não tem sintonia. As coisas não funcionam direito. Isso não é só no governo, não, viu, meus amados? Isso não é só em órgão público, não. As coisas não funcionam corretamente. Né? As coisas não funcionam direito, mas quando Jesus vier para o reinado milenar, ele vai restaurar a harmonia entre todas as coisas da criação, entre o natural e o sobrenatural. Item 4.3 na revista, ainda na página 7, né? Página 7 da revista, ele é indispensável para redimir a terra da maldição. Que maldição é essa? Quando lá no Jardim do Éden, o homem pecou, aí Deus vem, procura o homem está tentando se esconder de Deus. É possível se esconder de Deus? Não é possível esconder de Deus, mas o homem tenta, né? O homem tenta se esconder de Deus desde lá do Éden. O homem vem tentando se esconder de Deus. Mas não é possível se esconder de Deus. Aí o homem tenta se esconder de Deus. Aí Deus fala, cadê você? Aí o homem vai lá, arruma, faz uma roupinha com folha, né, cobrindo quase nada. E aí aparece lá, por que você está se escondendo? Porque eu estou com vergonha. E por que você está com vergonha? Porque eu pequei. Aí o Senhor fala, maldita é a terra por tua causa. A maldição entra na terra por causa do pecado do homem. E desde aquele momento, a terra tem maldição. Por exemplo, o Senhor fala, olha, a partir de agora, você vai conseguir se sustentar, porque era Deus que sustentava o homem. E aí ele fala, a partir de agora, para você se sustentar, você vai ter que trabalhar arduamente, do suor do seu rosto. Você vai ter que trabalhar e suar, para poder conseguir comer. Trabalhar é difícil? É difícil sustentar uma casa hoje? É difícil os mantimentos? É difícil ir fazer uma compra? É difícil você manter a sua família? Isso é uma maldição, meus amados.
essa dificuldade que nós temos para sustentar a nossa família, ela vem de uma maldição por causa do pecado. Então, essa maldição, quando Jesus Cristo vier e estabelecer o seu reino, essa maldição vai ser anulada. Todas essas maldições vão ser aniquiladas por causa da presença de Jesus no reino milenar aqui na terra. Então, item 4.3, o reino é necessário para redimir a terra da maldição. E agora, item 4.4, o reino é indispensável para cumprir todas as alianças de Deus com Israel. E aí, meus amados, eu trouxe ali, não sei se dá para ver, está bem pequenininho, né? Mas depois a gente passa no grupo da igreja e os irmãos vão ter acesso. 7 alianças, né? E dessas 7 alianças, são as principais alianças, não são todas, mas são as principais alianças. Então, a primeira aliança, a aliança do Éden. Depois vem a segunda aliança, a aliança de Noé. Nessa aliança de Noé, que acontece após o dilúvio, Deus promete nunca mais destruir a terra e ele faz uma aliança, ele coloca um sinal no céu. Vocês se lembram que sinal é esse? Hein? De vez em quando você vê o arco-íris. Está mais raro, não está? Antes a gente via mais, não via? Não vou comentar sobre isso agora não. Pode falar, meu filho. Tá chovendo menos? Então está chovendo menos. O nosso irmão ali já explicou. Está chovendo menos, então o arco-íris está se escondendo mais, né? O arco-íris aparece quando chove muito, quando chove bastante. Né? Então, a aliança após o dilúvio, a aliança ali com o sinal nos céus, né? Deus falou, olha, não vou destruir mais a terra com água, né? Não vou mais destruir a terra com água, com dilúvio. E aí ele faz uma aliança, estabelece uma aliança com Noé. A aliança de Abraão, essa aqui é importantíssima para nós, porque faz parte da nossa aliança também. Nós somos herdeiros da aliança de Abraão pela fé. Nós vamos ter um estudo falando sobre isso. Nós somos herdeiros de Abraão pela fé. Então, nós entramos nessa aliança abraâmica, tá? Aí vem a aliança, essa aliança abraâmica, ela normalmente, ela começa com aliança incondicional, mas às vezes aparece com aliança condicional. Mas vamos aqui na aliança de Moisés, conhecida também como aliança da lei. Essa aliança com Moisés, ela muitas vezes aparece como uma aliança condicional. O que é, pastor, uma aliança condicional? A aliança condicional é porque existe uma condição humana. Ou seja, alguém tem que fazer alguma coisa. Nós já vamos encerrar, viu, mas não vamos passar do horário, não. Já é 10 horas. Então, alguém tem que fazer alguma coisa. Normalmente, essa aliança condicional, não é sempre, mas normalmente aparece a palavra se. Abra sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 7. Normalmente, na aliança condicional, aparece se. Eu vou só citar, enquanto os irmãos estão abrindo aí Deuteronômio, capítulo 7, eu vou só citar 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, que diz assim, se o meu povo, que se chama, vocês conhecem esse texto, né? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, para que haja a bênção de Deus ouvir as orações, de Deus perdoar os pecados, de Deus sarar a terra, se o povo que se chama pelo nome, ou seja, o povo de Deus,
se humilhar e orar e buscar a face do Senhor e se converter dos maus caminhos. Então, existe uma condição para Deus abençoar. Lá em Deuteronômio, capítulo 7, versículo 12 a 16, diz assim: se, olha o se de novo aí, ó, se ouvires estes juízos e os puseres em prática, o Senhor teu Deus manterá aliança, olha só, e a misericórdia que jurou aos teus pais. Ele te amará, o quê? Abençoará, que mais? Te fará multiplicar, que mais? Abençoará o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, o teu cereal, o teu vinho, o teu azeite, a cria das tuas vacas, a cria das tuas ovelhas, na terra que jurou a teus pais que te daria. Nós não vamos ler tudo, mas observem que há bênçãos, essas bênçãos estão condicionadas. Então é uma aliança condicional, existe condição. Qual é a condição? Se ouvir os juízos, se puser em prática a palavra de Deus, se manter nos caminhos do Senhor, se manter a aliança. Então existe um se. Se fizer, você vai ser abençoado. Se você não fizer, não tem bênção, né? Então, nesse mesmo sentido, nós temos a aliança de Deus, e por causa dessa aliança é que também vem o milênio. Então, a aliança do Senhor, ela faz parte do milênio. No milênio, Jesus Cristo vem para cumprir todas as alianças com Israel, aliança de território, por exemplo, né? Aliança de conceder o território, aliança de trazer as bênçãos para o seu povo, tanto para a nação de Israel, quanto para todos os povos, para todas as nações. Então, existem alianças que Deus estabeleceu, e essas alianças precisam ser cumpridas. Elas já foram cumpridas em parte, mas elas precisam ser cumpridas em sua totalidade. E a palavra do Senhor fala que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, né? Não é isso? Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E ainda fala assim, no mesmo texto, que é de Números 23, 19, fala assim: porventura direi a ele e não faria, ou falaria e não o confirmaria. Então, o Senhor fala, ele cumpre, não é isso? E aí nós temos também a aliança eterna. Na aliança eterna, né? Pode ampliar um pouquinho, meu amado? Isso. Pode desce aí, sobe, né? Aí, isso, pegar dessa parte. Então, na aliança eterna, é onde Deus demonstra a sua soberania. Deus é soberano sobre todas as coisas. Ele faz aliança, e a aliança eterna. Aí, nas características da aliança eterna, né, ela é eterna porque ela é perpétua, não tem fim, é imutável, porque Deus também é imutável. Na aliança eterna, ela normalmente ela é incondicional, ou seja, não existe condição nenhuma humana. O ser humano não precisa fazer absolutamente nada. Ela existe, ela acontece independente da condição humana. Vou falar a vinda de Jesus Cristo, a primeira vinda de Jesus Cristo para morrer e ressuscitar. Essa primeira vinda de Jesus Cristo faz parte de uma aliança eterna, né? Expressões da aliança eterna. Aí nós temos a aliança com Abraão, a aliança abraâmica, aliança com Davi. Deus faz promessas a Davi, Deus escolhe Davi e fala: ó, vai ser da tua descendência. Eu vou estabelecer um rei que será um rei eterno.
vai ser na tua descendência. Aí Davi fala, meu Deus, como assim? Eu sou tão simples, eu sou humilde, eu sou um servo humilde, como é que Deus pode estabelecer da minha hereditariedade uma aliança eterna? E Deus fala, eu resolvi, eu escolhi você, Davi. E a palavra fala que o reinado de Davi, ele começa a comparar com o reinado do Senhor. E aí o Senhor estabelece que Davi era um homem segundo o coração de Deus, né? Por causa dessa aliança. Aí vem as implicações da aliança eterna. Então, as implicações da aliança eterna: segurança e certeza. A aliança eterna oferece segurança e certeza de que Deus não vai abandonar o seu povo em momento algum. Deus prometeu, Deus vai cumprir. Certeza. Mas tem também, item 2 ali, responsabilidade. Embora a aliança seja incondicional, existe responsabilidade nossa. Nós temos responsabilidades. Nós precisamos crer no Senhor. Nós precisamos viver conforme a palavra do Senhor. Se nós, por exemplo, hoje nós desistimos de viver conforme a palavra do Senhor, nos afastarmos dos caminhos do Senhor, aí o Senhor vem para o arrebatamento. Será que a gente vai? A gente desistiu. A gente deixou de crer em Jesus Cristo. A gente parou de seguir os caminhos do Senhor. Vem o Senhor no arrebatamento. Será que a gente sobe? Sobe não. Então, mesmo a aliança sendo incondicional, existem responsabilidades nossas. A gente tem responsabilidades. Tá certo? Quer falar alguma coisa, minha irmã? Perseverar, né? A nossa irmã falou, aquele que perseverar, né? Então, se desiste no meio do caminho, né? É aquele negócio, nadou, quando está chegando na praia, para de nadar, o que acontece? Afunda, né? Então, afunda. Então, a gente tem responsabilidades. Pode voltar lá, meu querido? Item 4.5, página 8 da revista, item 4.5. O reino milenar é indispensável para manifestação completa da glória de Cristo. Você imagina, assim, você sabe aquele dia, você vai no culto e você se sente cheio do Espírito de Deus, da presença de Deus. Ou que você está em casa e você começa a glorificar o Senhor, você começa a orar, você começa a cantar cânticos de louvor, e aí você vai sendo tomado pelo Espírito Santo. Ali em casa mesmo começa a falar em línguas e você se sente cheio da presença de Deus. Você percebe que Jesus Cristo está ali. E a palavra de Jesus nos garante: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Então, quando há pessoas reunidas no nome do Senhor, falando do Senhor Jesus, sabe, às vezes eu estou de carro, e às vezes estou com um irmão do lado, e a gente vai conversando, né, indo daqui do gama para o plano, ou ao contrário, do plano para cá, e vai conversando com o irmão, e aí você vai sentindo aquela presença gloriosa do Senhor Jesus, e aí você percebe, às vezes a gente fala, nossa, eu estou ficando arrepiado, porque eu estou sentindo a presença do Senhor. Agora imagine Jesus Cristo fisicamente presente o tempo todo, 24 horas do dia. A glória de Jesus completa. Então, o reino milenar, ele é indispensável para a manifestação da glória de Jesus Cristo completa aqui nessa terra. Amém?
Glória a Jesus. Para encerrar, na página 8, no último parágrafo da página 8, começa assim, em suma. Vocês já acharam aí? Onde fala em suma. Página 8, último parágrafo, na segunda coluna, último parágrafo. Diz assim: em suma, essa teocracia milenar é a restauração da habitação de Deus com o homem, um Deus acessível, que constitui em Jesus um cabeça infalível, tal como o mundo necessita e tal como o homem durante eras esperou. Amém? O mundo necessita e o homem espera. A palavra do Senhor fala que a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Então, a criação está aguardando este momento do Senhor e dos filhos de Deus. Amém? Vamos ficar de pés, vamos orar, vamos encerrar. Agradecendo a Deus por este momento. E vamos fazer algumas orações específicas também, neste momento que nós temos, Senhor. Eu não perguntei, os irmãos têm alguma dúvida, alguma coisa que queira falar? Os irmãos, fiquem à vontade, pode falar, pode perguntar, tá certo? Ah, tá bom demais. Ninguém tem dúvida? Que as características das pessoas, isso. Nós temos esse assunto, nós vamos abordar esse assunto ainda no decorrer do nosso estudo, né? A nossa irmã perguntou as características das pessoas que farão parte do milênio. Essas características nós vamos abordar um pouco mais à frente, tá certo? Todas essas características dessas pessoas nós vamos abordar um pouco mais à frente, tá? Primeiro, nós já demos essa introdução de que quem vai reinar com Cristo, né? Então, terão alguns grupos no milênio, né? Mas quem vai reinar com Cristo são aqueles que fizeram parte da primeira ressurreição. Esses vão reinar com Cristo. São todos, para exemplificar, são todos que receberam o corpo glorificado. Mas as características de quem vai estar no milênio, nós vamos tratar sobre isso também no decorrer da nossa revista, tá? Obrigado pela pergunta, viu, minha irmã? Mais alguma dúvida? Mais alguma pergunta? Vamos orar. Senhor nosso Deus, bendito seja o teu nome, nós te engrandecemos, nós te bendizemos, te agradecemos, Senhor amado, por este momento que nós estamos aqui na tua presença, te agradecemos por cada irmão, irmã, Senhor, cada jovem que está aqui conosco, que o Senhor possa nos conceder neste dia a paz e a alegria de estar na tua presença, de permanecer na tua presença. Senhor meu Deus, leva-nos em paz para os nossos lares. Senhor meu Deus, que o teu Espírito Santo permaneça em nós, concedendo, Senhor meu Deus, o teu refrigério. Senhor meu Deus, abençoe a vida de cada um dos meus irmãos que estão também na live, que eles sejam abençoados, em nome do Senhor Jesus, sejam alcançados por Ti. Eu quero fazer uma oração agora por aqueles que estão enfermos. Tem alguém enfermo aqui no nosso meio? Se tiver alguém enfermo, coloque a mão no coração, nós vamos orar, né? E nós cremos no poder da cura do Senhor, nós cremos que é o Senhor que cura. Nós estamos agora num período de frio, né? Começa a haver alguns problemas de respiração, algumas pessoas vão para o hospital também, então nós vamos orar agora por aqueles que estão enfermos. Senhor meu Deus, amado Pai, nós colocamos agora a vida dos teus filhos, dos teus servos que estão aqui, ou estão em casa, ou estão no hospital, e que se encontram enfermos. Senhor, seja qual for a enfermidade, no nome de Jesus,
Nós repreendemos agora toda enfermidade. Nós repreendemos agora no nome santo de Jesus Cristo. Enfermidade vai embora, no nome de Jesus. Não permaneça nesse corpo, porque esse corpo pertence ao Senhor, para a glória do nome do nosso Deus. Hoje eu vou tocar as vestes de Jesus. Hoje eu vou tocar as vestes de Jesus. Eu sei que Ele vai me curar. Eu sei que Ele vai me libertar. Eu sei que Ele pode me curar. Receba a tua cura no nome do Senhor Jesus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Tem algum pedido que os irmãos queiram fazer? Tem algum pedido especial? Amém. Então, vamos orar encerrando. Tem alguém que trouxe seu dízimo nesta manhã? Vamos ver. Tem alguém que trouxe o seu dízimo? Nosso irmão possa nos ajudar recolhendo as ofertas. Se você trouxe o seu dízimo, traga à frente. Traga à frente. Enquanto nós louvamos ao Senhor, né? Os reis da terra se prostrarão ante a ti, Senhor. Sim, os poderosos virão a ti e confessarão o teu poder, Senhor. Não apenas de palavras reina hoje, não apenas de palavras reina hoje, reina hoje, reina hoje entre nós, Senhor. Reina hoje, reina hoje entre nós, Senhor. Irmão, a oferta, glória a Deus. Irmãos que trouxeram seus dízimos, venham à frente. Glória a Deus. Obrigado, meu amado. Glória a Jesus. Os que estiverem também pela live, ou que entregaram seus dízimos pelo Pix, pelo Pix e por conta bancária, né, por transferência bancária, nós também estaremos orando, tá certo? Vamos ficar de pés mais uma vez, vamos orar pelos nossos irmãos, estendo as mãos para cá. Senhor nosso Deus e amado Pai, aqui estão os teus filhos, Senhor meu Deus, apresentando os seus dízimos. Pai querido, todos aqueles que estão apresentando os seus dízimos, ou apresentaram através do Pix, ou, Senhor, por transferência bancária, que o Senhor possa abençoar agora neste momento, que o Senhor possa cumprir nas suas vidas a tua promessa, de abrir as janelas dos céus e derramar a bênção sobre maneira na vida de cada um, e de repreender o devorador, Senhor amado. Deus poderoso, nós colocamos também os ofertantes da tua casa nas tuas mãos, e que tanto os ofertantes, Senhor amado, quanto os dizimistas, todos possam ser abençoados, Senhor, financeiramente, com a bênção, Senhor amado, da multiplicação, que o Senhor possa multiplicar a 30, a 60 e a 100 por um, para a glória do teu santo nome, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém e amém. Estenda suas mãos. Senhor meu Deus, leva em paz os teus filhos, abençoe o retorno para casa, Senhor, abençoe a volta de cada um, e abençoe o lar de cada um, nós te pedimos agora,
no nome santo de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus nosso Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo habite e reine em cada coração, hoje e para sempre. Todos digam comigo, amém. Que o Senhor vos abençoe no nome de Jesus.